Sabe por que Jesus entrou naquele barco? Porque a pesca não deu certo. Porque se o barco tivesse cheio de peixe, não teria lugar para Jesus. Sabe por que Pedro permitiu que Jesus entrasse no barco dele? Meu barco já está vazio mesmo. O negócio já está feio mesmo para mim. Pode entrar. A maioria de nós, a primeira vez que buscamos a Deus, não buscamos porque ganhamos. Buscamos porque perdemos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o capítulo é o de número 5, os versículos 1 ao 6. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. A multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. E ele viu 2 barcos junto à praia. E os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Diga depois de mim: estavam lavando as redes. Fale mais forte: estavam lavando as redes. Ele viu 2 barcos. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia. Diga: entrando num dos barcos. Pela segunda vez: entrando no barco. Pediu que afastasse um pouco da praia. Assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais profundo do lago e lancem as redes de vocês para pescar. Versículo de número 5. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Versículo de número 6 para encerrar. Fazendo isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, e as redes começaram a se romper. Amém? Olha para cá, por favor. Nós estamos diante de um texto que fala sobre um chamado. Nós podemos observar algumas verdades nesse texto. Talvez muitas pessoas que leem essa história acham que isso aqui é sobre uma pesca. Mas na verdade é sobre um chamado. É sobre um convite. Quando Jesus está em Genezaré, ele começa a pregar a sua palavra. E a Bíblia diz que tinha tanta gente que um apertava o outro. Para quê, pastor? Para ouvir a palavra de Deus. Porque lá no livro de Hebreus a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós não vamos gerar fé no nosso coração, e lembrando que Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e nós não vamos gerar fé se não ouvirmos a palavra, se não abrirmos espaço no nosso coração para pelo menos ouvir. Porque deixe-me dizer uma coisa: o que você vai fazer com o que você ouve é decisão sua, mas se permita ouvir. Porque às vezes a gente cria conceitos e preconceitos, ou conceitos preconcebidos, por algo que nós imaginamos, mas na verdade nunca nem ouvimos, só porque julgamos. Então o que eles estavam fazendo era ouvindo, porque depois que você ouve, a decisão é sua. Mas o primeiro passo sempre é ouvir. Como é que eu posso dizer que uma coisa é ruim se eu nem ouvi falar sobre? Como é que eu posso dizer que uma coisa é boa se eu nem experimentei? Como é que eu vou fazer esse julgamento? Então às vezes a porta do nosso coração está fechada para algo que nós criamos como um preconceito na nossa vida,
mas que na verdade nem nos permitimos ouvir. E tudo que Jesus começa no capítulo 5 de Lucas é através das pessoas que querem ouvir. Alguém entrou aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus? Alguém entrou aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus? Eu quero dizer que esse é o primeiro passo para o que Deus tem para fazer na sua vida. A Bíblia diz que eles ouviam. Escute-me. Tinha tanta gente, que Jesus, enquanto pregava, observou, viu que 2 barcos estavam à beira da praia, estavam encalhados na areia, e os pescadores estavam lavando as suas redes. E a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. E se você perguntar para mim, pastor, por que eles estavam lavando as redes e por que naquela praia tinha tantos barcos, mas Jesus só viu aqueles 2? Porque na verdade ver barco na praia é comum. Só que o que eles estavam fazendo não era comum. Porque eles estavam lavando as redes, não de uma pesca abundante. Eles estavam lavando as redes, não de peixes e peixes e peixes que eles estavam contando. Eles estavam lavando as redes, mas sem apanhar nenhum peixe. Quando Jesus olha para eles, Jesus percebe que eles estão lavando as redes de uma pesca frustrada. O que é frustração? É acreditar que algo vai dar certo, mas de repente dá errado. Quando os discípulos e Pedro, que era dono de uma empresa de pesca, sai para pescar, quem é pescador, e nós moramos numa cidade litorânea, sabe que o pescador ele não vai aleatório. Ele só vai pescar se ele sabe que ali tem peixe. Então naquela noite tinha tudo para ter peixe. Naquela noite tinha tudo para não dar errado. Naquela noite tinha tudo para que o que acontecesse fosse um sucesso. Mas na verdade, tudo que eles planejaram, eles viveram o contrário. E aí o tempo, escuta isso, o tempo poderia ser para eles um tempo de frustração. Por quê? Porque eles acreditaram numa pesca que era para dar certo, mas deu errado. Então eles poderiam estar frustrados. Só que o frustrado, ele não consegue se levantar. O frustrado, ele não consegue lavar a rede. Porque ele está tão frustrado, tão decepcionado, que ele chega até a ficar sem força. Aí Jesus olha uma pesca que deu errado para eles, e o tempo era de frustração, mas eles não estavam frustrados. Porque o tempo pode ser de frustração, mas eu estar frustrado é uma coisa. O tempo pode não ser de júbilo. Júbilo, sabe o que é júbilo? Um excesso de alegria. Mas eu não preciso estar triste. Porque isso é uma decisão interna. Estar em paz, escute isso que eu vou lhe dizer, é sempre uma decisão nossa. Estar em paz não depende de ausência de guerras. Estar em paz não depende de não vivermos nenhuma adversidade. Nós podemos estar vivendo as maiores adversidades do mundo, mas aqui dentro, em paz. E quem olhar para a nossa vida e dizer assim: você está tão bem que parece que você não passa por nada daquilo que você passa. Aí você olha e diz assim: é porque eu escolhi estar em paz. Eu conheci um pastor muito antigo, Diaconisa Midian conheceu, muito antigo. Esse pastor era responsável por mais de 150 igrejas. E todas as vezes que lhe perguntavam: pastor fulano, hoje ele já dorme no Senhor. Mas na época perguntavam para ele: pastor fulano, o senhor está bem? E ele sempre dizia assim: estou em paz. Porque estar em paz é melhor do que estar bem. Irmãos, quando nós estamos em paz, tudo ao nosso redor pode estar caindo. Nós estamos em paz. Quando decidimos estar em paz, tudo pode estar parecendo perdido. Estamos em paz. Você pode perder algumas coisas, só não perca a sua paz. Porque é comprovado cientificamente que a maioria das doenças que hoje subsistem são frutos
de coisas na nossa mente, de problemas que nós maximizamos. Porque eu quero dizer uma coisa para você: problema se resolve. Problema se resolve. E não adianta você ficar inquieto, que no final dá tudo certo. E se você fica inquieto, quem é que perde? Você. Então, será que eles estavam vivendo um tempo de ausência de guerras? Não. Eles investiram na pesca e voltaram no prejuízo. Mas eles estão lavando as redes. Porque eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite: não é porque deu errado que as tuas redes têm que viver sujas. Deixa eu falar uma coisa para você: não é porque deu errado que a tua mente tem que estar preocupada, perturbada, angustiada. Tua rede tem que estar cheia de coisa, só porque deu errado. Sabe por que eles estão limpando as redes? Porque eles estão transmitindo uma mensagem: ontem não deu certo, mas amanhã, quando eu lançar a rede, eu vou colher uma grande quantidade de peixes. Irmão, tem gente que é muito pessimista. Preciso falar isso aqui. Eu amo lidar com gente, mas se tem pessoas que a gente tem vontade de correr de perto, são pessoas pessimistas. Mas não vai dar certo, mas não vai acontecer. Porque tá vendo aquela escada ali? Se a gente passar por ali, a escada pode virar e pode cair. Porque tá vendo um negócio, nem aconteceu, ele já está prevendo tudo de ruim. Deixa eu falar uma coisa para você. Ezequiel estava no capítulo de número 37, num vale cheio de ossos secos, e Deus disse: o que você vai viver depende do que você vai profetizar. Se você profetiza maldição, você vai colher maldição. Mas no dia que você estiver vivendo um dia difícil, mas profetizar a bênção, o teu vale será visitado. Pode estar vivendo o pior cenário da sua vida, não profetize o mal. Não libere a palavra. Está vendo? Deu tudo errado. Diga assim: vai dar certo. Diga depois de mim: vai dar certo. Pela segunda vez, pela terceira vez: vai dar certo. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que Jesus entrou? A Bíblia vai dizer que Jesus entrou no barco de Pedro. E o meu tema nessa noite é: quando Jesus entra no meu barco, o que é que acontece? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa de forma introdutória. Sabe por que Jesus entrou naquele barco? Porque a pesca não deu certo. Porque se o barco tivesse cheio de peixe, não teria lugar para Jesus. Sabe por que Pedro permitiu que Jesus entrasse no barco dele? Meu barco já está vazio mesmo. O negócio já está feio mesmo para mim. Pode entrar. A maioria de nós, a primeira vez que buscamos a Deus, não buscamos porque ganhamos. Buscamos porque perdemos. Porque na verdade Jesus entrou no barco para achar uma pessoa que estava perdendo. Mas não era porque ele estava perdendo, é porque ele estava perdido. A maioria de nós não busca a Deus, não entra numa igreja para buscar a Deus quando estamos vivendo os melhores dias da nossa vida. A maioria de nós. Jesus entrou no barco de Pedro porque Pedro estava perdendo. E como ele estava perdendo, ele permitiu que Jesus entrasse no seu. Porque parece que quando a gente está perdendo, a gente fica mais fragilizado e fica mais sensível. E por ficar mais sensível, a gente fica mais aberto ao trabalhar de Deus na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus entra no barco de Pedro, ele não entra dizendo: peixes, venham agora para o barco. Porque Jesus já estava dentro do barco, mas o barco continuava sem peixe. Porque Jesus queria ensinar algo para Pedro. Jesus ensinou para Pedro que algumas vezes nós vamos ter que perder para ganhar. Eu vou repetir: Jesus ensinou a Pedro que algumas vezes nós vamos ter que perder para ganhar. Por quê, pastor? Eles perderam peixes, mas ganharam o dono do mar.
Eles perderam peixes, mas ganharam o dono da terra. Eles perderam peixe, mas ganharam o dono do céu. Então Jesus estava ensinando para eles que quando eles estavam perdendo, aí eu vou te dizer uma coisa que talvez você nunca ouviu. Esse aqui você já ouviu, mas isso aqui talvez você nunca ouviu isso, mas você pode ouvir aqui nessa noite. Nem sempre quando você está perdendo, você está só perdendo. Porque tem gente que está perdendo, mas está ganhando. Pastor, eu não entendi nada agora, minha cabeça deu uma embaralhada. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vê homens que estão lutando com Deus na guerra e que eles perdem várias batalhas, mas não perdem a guerra. Perder uma batalha é uma coisa, a guerra é outra. Por quê, pastor? Porque na hora que ele perdeu uma batalha, ele ganhou aprendizado. Na hora que ele perdeu uma batalha, ele ganhou experiência. Na hora que ele perdeu uma batalha, ele ficou com mais discernimento. Ninguém enrola ele, ninguém enrola ela fácil não, porque ele já estava perdendo no dia que ele foi enrolado. E agora para tirar alguma coisa dele fácil vai ser muito difícil, porque ele ganhou discernimento. Então algumas coisas podem estar acontecendo na tua vida que sejam cenários de perca, mas na verdade não olha para a perca, olha para o ganho que Deus está fazendo acontecer na tua vida e na tua história. Quando você olha para Jairo, Jairo perdeu amigos. Mas como é que termina a história de Jairo na Bíblia? Uma menina que estava morta, filha dele com 12 anos, completamente ressurreta e curada. Pergunta para Jairo se ele preferia perder amigos ou perder a filha. Nem sempre o que Deus está tirando da gente, Ele está tirando porque Ele quer nos punir. Às vezes o que Deus está tirando da gente é porque Ele está trazendo alguns ganhos na nossa vida que vão superar as percas que nós momentaneamente estamos vivendo. Não, você não entendeu não, mas eu vou liberar. O que você está vivendo é muito pequeno para aquilo que Deus vai derramar sobre a tua vida. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, em primeiro livro de Samuel, nós observamos um homem chamado Saul que perdeu as jumentas. E para Deus não conseguia encontrar Saul. Deus não conseguia encontrar Saul. Mas no dia que Saul perdeu a jumenta, Deus disse: encontrei. Só que Saul perdeu a jumenta para achar a presença. Saul perdeu as jumentas para ganhar a coroa. Então mesmo no momento das percas, dava para entender que Deus está acrescentando algumas coisas na nossa vida. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que José perdeu a túnica. Mas sabe o que José ganhou? Amadurecimento, crescimento, faculdade de administração dentro de uma prisão, sem ninguém ensinar para ele, porque a dor ensina. A dor é pedagógica. As dificuldades, elas nos fazem crescer. É por isso que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, no versículo 3, eu posso mesmo, tudo que me fortalece. Mas ó, o 12, quando eu disse, eu sei o que é ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Porque antes de dizer posso todas as coisas, eu aprendi que perder com Deus é ganhar. Eu aprendi que mesmo subtração na matemática de Deus é soma. Então Deus cria cenários para poder entrar no nosso barco. Porque se o barco de Pedro, e eu volto a dizer pela segunda vez, estivesse cheio, Jesus não tinha entrado. Não tinha lugar para Jesus naquele barco. Se tivesse tudo conforme você planejou, talvez o teu barco tivesse inacessível para Jesus entrar. Mas já que aconteceram algumas coisas na tua vida, permita-se convidar Jesus para entrar nessa noite no teu barco, porque a tua vida será completamente diferente. Quando Jesus entra no nosso barco, primeiro ele nos ensina, diga depois de mim, nos ensina. Segundo, ele nos direciona. Diga, ele nos direciona. Por quê, pastor?
Porque fora do barco não tem ordem nenhuma de Jesus para os discípulos. Só que quando ele entra no barco, ele diz assim: vem cá, cá, afasta o barco da terra. Enquanto Jesus está fora, ele não manda, ele não direciona, ele não ordena, ele não ensina, porque ele está fora. Só que quando Jesus entra no nosso barco, a primeira coisa que ele faz é, ele tem acesso a dizer para nós assim: ei, não vai naquela música que diz deixa a vida te levar, não, eu que vou levar você. O acaso vai me proteger, o amanhã vai me proteger. Não deixa o amanhã te proteger, não. Eu é que vou estar na tua frente. Porque Isaías 45:2 ele diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Agora não é você mais que dirige. Quando Jesus entra no teu barco, é Ele que dirige a tua vida. Pastor, eu queria saber se Jesus já entrou no meu barco. É fácil. Primeiro, você aprende com Ele. Segundo, não é mais você que dirige o seu barco, é Ele que te direciona. Então você vive numa constante dependência. E aí, Senhor? Porque todas as vezes que você procurar ouvir a voz de Deus, Ele sempre vai ter uma direção para você. Afasta da terra que teu barco está muito na terra. O que significa isso? Você está pensando muito nas coisas daqui. Você está preocupado demais com as coisas daqui. Eu quero você com o barco nas águas. Eu quero você conectado comigo. Eu quero você vivendo o que eu tenho para você. Eu quero você andando na minha direção. Quando Jesus entra no nosso barco, primeiro Ele nos ensina, segundo Ele nos direciona. Quando Jesus entra no nosso barco, Ele também nos mostra algo. O que, pastor? A Bíblia diz que quando Ele afastou, pastores, o barco da terra, Ele ensinou as multidões. Ele fez o quê? Fala comigo, Ele fez o quê? Ele ensinou as multidões. Porque Ele estava ensinando uma terceira lição para quem Ele já entrou no barco. Qual é, pastor? O barco é um lugar onde os pescadores vão ganhar a vida, vão ter o seu recurso próprio. Só que quando Jesus entra no nosso barco, Ele nos ensina: barco não é só para ganhar dinheiro, não, é para ganhar alma também. Eu vou repetir porque você está muito preocupado com os avisos que está passando aqui e está meio desligado. Barco não é só para ganhar dinheiro, não, é para ganhar alma também. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olha para mim, olha para mim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o teu propósito de vida? Meu propósito de vida, pastor, é estudar, ganhar muito dinheiro e viajar. Só isso. Qual é o teu propósito de vida? Meu propósito de vida é ter uma profissão, ser bem sucedido, ter 3 empregos, trabalhar de manhã, de tarde, de noite e, se possível, de madrugada. O que Jesus faz quando Ele entra no barco é ensinar. Você vai ter que aprender uma coisa: nem tudo na vida é para ganhar dinheiro. Eu vou querer o seu barco em alguns momentos para abençoar outras pessoas. Vocês estão se formando em psicologia hoje aqui. Se vocês forem psicólogos pela profissão, vocês nunca vão viver isso que a Bíblia diz. Mas como eu tenho certeza que vocês vão fazer o contrário, vocês são psicólogos por vocação. E o psicólogo por vocação, quando ele vê alguém que está precisando, ele diz assim: ó, pode ser que você não tenha dinheiro para me pagar minha consulta. Não que você vai fazer isso com todo mundo, mas você tem o seu trabalho voluntário para abençoar outras pessoas também. Se oferece seu barco para que outras pessoas sejam abençoadas. Porque você pensa, nem tudo na vida é parar para ter lucro ou ganhar dinheiro, não. Na verdade eu fui chamado para abençoar pessoas. Na verdade eu fui chamado para ajudar muitas pessoas. Na verdade eu fui chamado para evangelizar. Na verdade eu fui chamado para abençoar outras vidas. O que é que nós aprendemos quando Jesus está ensinando eles no barco? Jesus está dizendo: o barco que vocês ganham dinheiro, eu vou parar ele um pouquinho, para que vocês possam ouvir a minha palavra. E como é que a gente sabe, pastor, o que é que Deus tem na nossa vida? Falei no início da mensagem: quando a gente ouve. Porque quando a gente ouve Deus, a gente sabe de uma coisa que está escrito em Jeremias 29,
11. Olha o que diz Jeremias 29, 11. Deus dizendo: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. E sabe quais são os meus pensamentos? São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mas quando é que a gente consegue ouvir isso? Quando a gente descobre que o nosso barco não é só para lucrar. O nosso barco também é para ouvir Jesus e abençoar outras. O nosso barco é para parar. Quantas vezes for preciso baixar aquela tela do computador para orar, para meditar na palavra, para descobrir qual é os planos que Deus tem para mim e os planos que Deus tem para você. Eu vou citar para você a quarta lição, e com essa lição eu encerro. Eu ia um pouquinho mais adiante, mas eu vou começar a encerrar. A quarta lição: quando Jesus está no nosso barco, Ele nos ensina uma coisa. O que, pastor? É que o nosso barco, mesmo com Jesus dentro, ele vai passar por algumas fases. Jesus não disse assim: afasta o barco que eu vou entrar na terra. Não. Jesus entrou com o barco na terra, e depois que o barco passou da terra, ele disse: agora bota o barco na água. Porque Jesus passou por pelo menos 3 fases. A fase do barco está encalhado, a fase do barco está na beira da praia, e a fase do barco está no fundo das águas, nas águas mais profundas. Pastor, quando Jesus está no nosso barco, é só vitória, só vitória, só vitória? Não! Pastor, quando Jesus está no nosso, quer dizer que se eu entregar minha vida para Jesus, Ele vai resolver todos os meus problemas? Não, aí você queria um gênio da lâmpada mágica. Jesus não está na terra, Jesus não está aqui conosco para resolver todos os nossos problemas. Ele está aqui para se relacionar conosco. Porque Ele disse assim: no mundo vocês terão, grita comigo, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci e vocês vão vencer também. Mas só vence quem caminha com Ele. Quando Jesus entra no barco, Ele diz assim: ó, vai ter dia que eu vou estar no barco, mas o barco vai estar encalhado na areia. E vocês vão olhar e vão dizer assim: será que Jesus está no meu barco? Porque está encalhado na areia. Lugar de barco é na areia encalhado, irmão? Não, claro, na hora de dormir sim, mas a função principal, o propósito principal do barco é encalhado na areia? Não, é navegando, sim ou não? Mas não é porque o barco foi construído para navegar que toda hora ele vai estar navegando. E quando Jesus está no nosso barco, Ele nos ensina: vai ter dia que você vai caminhar comigo, que não tem como fazer outra coisa, o barco vai ficar encalhado. Tem um hino que diz: a minha fé não está firmada nas coisas que Deus pode fazer. Eu aprendi a adorar a Ele pelo que Ele é. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se Ele fechar, Ele também é Deus. Será que você pode dizer isso? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Por quê? Eu aprendi. Você pode dizer isso? Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Canta comigo, igreja. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus.
Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele. Porque sabe qual é o nosso problema? É que estão nos ensinando o evangelho antibíblico. Tem gente que está nesse culto, ou aqui na igreja ou em casa, e que está no culto adorando a Deus, mas está com um filho com câncer, está com a mãe enferma na UTI, está com um pai passando por um problema grave de saúde, perdeu alguma coisa muito grave aqui nessa vida. Só que Jesus ensina, o barco está encalhado, mas eu estou dentro dele. Porque quem caminha comigo tem que aprender que não é toda hora que o barco vai estar nas águas, andando nas águas, não. Vai ter hora que o barco vai estar encalhado. Mas deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu te falar uma coisa. Pergunta quando foi que eles mais ouviram Jesus e aprenderam com Jesus. Enquanto o barco estava encalhado e enquanto o barco estava perto, foi que Jesus estava transmitindo palavras para ele. Na hora que eles estavam no melhor momento da sua vida, no mar alto, colhendo 150 grandes peixes, Jesus não estava pregando mais não. Porque no momento que o barco está encalhado, é onde a gente mais tem experiência nessa vida. É onde a gente mais cria história nessa vida. E Jesus, ele entra no barco, e o barco está encalhado. Depois que ele entra, ele diz assim: agora faz o seguinte, afasta um pouquinho esse barco da terra. O que é isso, pastor? As coisas que não andavam vão começar a andar. As coisas que não fluíam vão começar a fluir. Aquilo que você não entende até hoje, aquilo que para você não tem resposta até hoje, vai ter resposta. Porque uma hora esse barco para de ficar encalhado. E quem dá ordem é Jesus. Tira ele da terra e coloca ele na beira do mar. É quando começa uma nova história. É quando começa um novo tempo. Aí Jesus está pregando, ensinando, falando, e eu começo a encerrar. E quando ele termina de ensinar e falar tudo que ele tem para falar, ele diz assim, os discípulos dizem: obrigado, Jesus, foi ótimo. Obrigado, Jesus, foi maravilhoso. Obrigado, Jesus, foi especial o que o Senhor fez. Estou voltando para casa agora que eu trabalhei a noite inteira. E agora emprestei meu barco e agora foi maravilhoso. Jesus olha para ele e diz: vocês pensam que vai terminar assim? Não. O barco encalhou. O negócio ficou difícil. Em momentos que você está sem resposta. Tem momentos que você está sem solução. Tem dores tão fortes na vida que você não sabe nem para onde ir. Só que quando eles pensam que está terminando, Jesus diz: voltem. Volta para o mar alto e lança as redes para pescar. A mensagem de Jesus e o que Deus falou comigo na minha casa foi: não vai terminar assim. Eu posso estar pregando para a pessoa que mais tem dificuldade. Tem gente aqui que está passando, não estou falando de uma provinha não, estou falando de prova. Você sabe um homem que foi provado na Bíblia? Jó.
Não pelo que ele perdeu, mas por quem ele perdeu. Jó perdeu 10 filhos num dia só. Quantos filhos? Quantos filhos? 10. Deixa eu falar uma coisa para você. A perca de Jó parecia irreparável. Quando Jó perde tudo, ele diz assim, a mulher dele diz, tu ainda continua mantendo a tua retidão? Não vale a pena não. Ele olha para a mulher e diz assim, olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Quem me deu tudo o que eu tinha, inclusive os meus filhos, foi Deus. Só que Deus me deu e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. E eu vou usar você como exemplo, João. Você é um exemplo de Deus para nós, Pastor João. Há uns 6, 7 anos atrás, Pastor João estava enterrando um filho. E eu estava nesse dia. Já tinha Madu. E no nascimento do seu filho, ele perdeu o seu filho. E naquele dia, eu procurei palavras para consolar o João. Só que na hora das maiores dores, nem as melhores palavras consolam. É por isso que a Bíblia diz que o único que consola é o Espírito Santo. Mas eu fui ministrado pelo João. Eu fui ministrado pela Amália. No enterro do filho, eles começaram a entoar um hino dizendo: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu. Sabe o que foi que Deus fez? Deus olhou para o João e disse: eu tomei o seu filho para mim. Porque ninguém explica a Deus. Só que Deus olhou para o João e disse assim: só porque você não desistiu, não vai terminar assim. Eu estou pregando para alguém que está vivendo dias difíceis na sua vida. Só que colocar Jesus dentro do barco é passar por várias fases e processos. Mas a mensagem que eu tenho de Deus para você é: por mais que encalhou, por mais que ficou pertinho da terra, por mais que as coisas não estejam assim, a história de Jesus com os discípulos não termina aí. Jesus olha para Pedro e diz assim: volta para o mar alto. Mas pastor, escuta isso. Pedro ia ser chamado para ser discípulo, nunca mais ele ia precisar pescar peixes. Só que Jesus exalta primeiro. Jesus muda o cenário primeiro. Jesus muda a história primeiro. Jesus não precisa que você fuja. Jesus não precisa que você vá para outro país. Jesus não precisa que você tente mudar de endereço 15 vezes achando que o problema está no endereço. Jesus está dizendo: nesse mesmo cenário onde você sofreu, nesse mesmo cenário onde você está vivendo dias difíceis, não vai terminar desse jeito. Porque se você me permitir entrar no seu barco, tem uma ordem para você: volta para o mar alto. Volta para o mar alto e lance as vossas redes para pescar. Volta para o mar alto. Hora de necessidade não é hora de partir, porque isso é fuga. Quando os discípulos disseram: mestre, a hora é avançada. Eu vou encerrar, vou até fechar a Bíblia, porque senão eu não paro. Mestre, o lugar é deserto e a hora é avançada, despede a multidão. Jesus disse: nesse cenário, nesse lugar que eles vieram, que teve escassez, eu vou mostrar para ele que nesse mesmo cenário vai ter abundância.
Então, se você veio aqui dizendo, eu estou vivendo os piores dias da minha vida, parabéns, porque os melhores dias antecedem os piores. Os melhores dias é antecedido pelos piores dias. Deus, quando mudou a história de crente na Bíblia, foi quando eles estavam vivendo os piores momentos da sua vida. Mas Deus chegou no cenário para dizer, não vai terminar assim, volta para o mar alto. Porque o barco que estava vazio agora vai encher. Não, eu não sei se você crê no que eu estou profetizando. O barco que estava vazio agora vai encher. A vida que estava vazia agora vai ser preenchida com o quê? Com a bênção de Deus. Só que sabe o que é que eu acho lindo? E pela terceira vez eu vou dizer, eu vou encerrar. Já disseram que quando um pregador diz que ele vai encerrar, não acredite. Sabe o que é que eu acho lindo? É o versículo 11. Quando o barco de Pedro estava cheio. Quando Pedro estava vivendo o melhor momento da sua vida. Quando Pedro estava vivendo os seus melhores dias. Ele arrastou o barco para a praia. E começou a seguir Jesus. O que é que Pedro está dizendo para Jesus? Senhor, quando o Senhor chegou, meu barco estava encalhado. Mas o Senhor encheu o meu barco. E eu não sou alguém que te busco somente quando o negócio está ruim. Somente quando o barco está vazio. Eu quero agora andar junto do Senhor. Porque o Senhor me dá tudo que eu preciso. Porque o Senhor é o meu pastor. E tendo o Senhor na minha vida como meu pastor, o Senhor não vai me faltar. Pedro reconhece Jesus quando o barco dele está vazio. Mas Pedro também reconhece Jesus quando o barco dele está cheio. Eu quero perguntar para você: Jesus está dentro ou fora do teu barco? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Curve sua cabeça. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Quero apresentar a Deus a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero clamar a Deus com você. Feche seus olhos. Apresente a sua vida ao Senhor. Agora é o momento de você orar, você e Deus. E dizer: Senhor, não sai do meu barco, porque eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor.